tudo bem? Eu sou a Mayra e sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Antes da Queda, do Noah Hanley. Antes de começar a resenha, eu queria conversar umas coisas com vocês sobre o canal. Vocês perceberam que a gente passou uma semana inteira, sem vídeo no canal, mas é porque aconteceram algumas coisas que me deixaram mal pra gravar, pra editar. Se vocês escutarem alguma coisa, tá? É porque a minha gata tá comendo aqui do meu lado. Mas a gente vai continuar aí com 2 vídeos no canal, nada mudou, não vou mais atrasar vídeos, não vai mais ter falta. Mas independente do que aconteceu, a gente segura na mão de Deus e vai. Vamos logo para essa resenha. Aqui a gente vai começar vendo duas das famílias mais ricas dos Estados Unidos e elas vão pegar um jatinho particular, porque elas estão em uma ilha e elas precisam ir para a cidade, Só que nesse jatinho não vão só essas duas famílias. Vai também o Scott, que ele é um pintor desconhecido, que ele acaba pegando uma carona ali de última hora. É importante falar do Scott, porque todo livro ali vai girar em torno dele. E essas duas famílias, uma era composta apenas de marido e mulher, e o marido era um acionista que trabalhava ali com muito dinheiro, e a outra família eram compostas por marido, mulher, uma filha de 9 anos e um filho de 4. O pai dessa família era um dos sócios majoritários de um programa de TV. E o Scott, que é o nosso personagem principal, ele é só um pintor que ninguém conhece ali de 40 anos, que tá frustrado com a vida dele. E aí, voltando para essa viagem de jatinho em particular, o voo vai cair depois de 18 minutos e as únicas duas pessoas que vão sobreviver é o Scott e o menino de 4 anos, que se chama JJ. Com os dois ali no meio do mal, o JJ chorando de medo, o Scott sem saber o que fazer, ele decide nadar para tentar salvar a vida do garoto. E aí ele nada a noite inteira, porque eles estão no meio do oceano. O Scott, além de estar com um dos braços quebrados, vai nadar ali com o JJ nas costas dele por mais de 150 quilômetros. E aí quando eles chegam na praia, que vão pro hospital, a mídia descobre sobre a queda do avião e descobre que o Scott salvou o JJ e ele se torna ali um herói para todo mundo, o cara que todo mundo quer abraçar, que todo mundo quer ser igual. E aí começam as investigações, para saber por que o avião caiu, e a mídia começa a cobrir essas investigações e também a querer saber por que o Scott estava ali, se ele não fazia parte daquele grupo, como foi que ele foi parar dentro do avião. E o jornalista que trabalha na emissora de TV onde o David era um desses sócios, o sócio que eu falei no começo do vídeo, esse jornalista, ele começa a fazer suposições, teorias de por que o Scott estava dentro desse avião. Se ele tinha um caso com a mulher desse sócio, ou se ele planejou a queda desse avião. E aí começam as primeiras críticas do autor, de como alguns jornais usam o jornalismo não como forma de dar notícias, mas sim como forma de entretenimento para atrair mais público, e também como eles distorcem a realidade e levam aí muitas pessoas a distorcerem também essa realidade, a criarem opiniões embasadas em coisas totalmente erradas. E com essas teorias desse apresentador, o Scott vai acabar se tornando suspeito. Ele deixa de ser visto ali como um herói que salvou uma criança e começa a ser visto com total desconfiança, como alguém que estava planejando alguma coisa, alguém que tivesse vínculo com algum ato terrorista. E o livro vai variar ali entre o presente, o que é que o Scott está passando, e o ponto de vista das pessoas envolvidas no acidente e as pessoas próximas a ela também. E aí, vendo a vida das outras pessoas, o autor põe ali algumas reflexões e algumas críticas também sobre outras problemáticas além do que está acontecendo ali na trama. Por exemplo, como o dinheiro afeta a vida de alguém? Vale realmente a pena a gente ter tanto dinheiro, sendo que junto com esse dinheiro vem tanta preocupação, vem preocupação com segurança, preocupação se você vai ser assaltado, se você vai sofrer um ataque também. E ao mesmo tempo, como o dinheiro muda totalmente a ideologia de algumas pessoas. Dizem que dinheiro não traz felicidade, que não muda nada, quando elas têm acesso a todo o dinheiro que elas criticam nas outras pessoas, como elas agem, como elas simplesmente jogam tudo que elas acreditavam ali até aquele momento no lixo. E essas reflexões que o autor fazia ali no decorrer do livro, muitas vezes me fazia perder o foco da trama principal, ali do thriller do Scott, de tudo que o Scott passou ali na mídia pra
focar ali sobre aquela problemática de dinheiro, sobre a forma como as pessoas agem com um famoso, a forma como as pessoas criticam alguém que elas simplesmente não conhecem. E eu parava para fechar o livro e dizer, poxa, realmente, a gente não para tanto para pensar nisso, e o autor trouxe e colocou isso muito bem no texto, né? É tanto que o Scott vai sofrer ali realmente uma caça às bruxas, ele é uma pessoa muito reservada, e ele não gosta de ter toda essa atenção, todo mundo querendo saber o que ele estava fazendo, o que ele está fazendo agora. Ele acaba literalmente se escondendo de todo mundo, indo para casa de uma pessoa que ele mal conhece. E a gente vê toda a correria da mídia para querer dar um furo primeiro, para querer saber, descobrir o que foi que aconteceu. E esse jornalista que criou as teorias que fez o Scott ser tão julgado, fez todo mundo pensar que ele era um assassino, vai grampear o telefone de todo mundo que ele pensa que tá ali ao redor do Scott, só pra ter o que falar, só pra criar uma história sobre como um homem desconhecido destruiu a vida de todo mundo, e ele não para pra pensar que talvez o Scott simplesmente só tivesse ali por acaso, que ele não tinha nada na cabeça, ele não tinha culpa de nada. Quando isso acontece, o FBI vai estar ali investigando, né, o que aconteceu. Eles descobrem, obviamente, que não foi um acidente, foi, digamos ali, um atentado. E o que eu achei interessante desse livro é que o enredo se desenrola de uma forma muito natural. Não é que nem aqueles thrillers que tem um monte de plot twist, que tem umas viradas que a gente não fazia a mínima ideia. E o autor vai dando algumas dicas ali que algumas deixam a gente meio intrigado, faz a gente se questionar quem foi que fez aquele atentado, quem foi que fez o avião cair. Mas ele vai nos dando ali um caminho pra gente descobrir quem foi a pessoa de uma forma muito natural. A gente não tem aquele negócio de pensa que é uma pessoa e aí do nada descobre que é outra. Não, a gente vai vendo fatos que vão fazendo a gente mudar de ideia em relação àquelas pessoas. E no desenrolar da história a gente vai descobrir ali junto com o FBI por que a pessoa fez aquilo, né? O que é que ela tinha na cabeça. A gente vai ver um pouquinho a cabeça dessa pessoa, os transtornos que ela tinha, as inseguranças dela. E ele se torna um livro muito interessante, né? Por conversar com a gente sobre essa temática de dinheiro, sobre esses pontos que a gente não para muito pra pensar, sobre mídia, jornalismo, o acaso também, né? Porque o pobre do Scott estava ali vivendo na santa paz de Deus dele, e aí do nada a vida dele vira de cabeça pra baixo, todo mundo odeia ele ou todo mundo ama. E ele fica completamente atordoado, sem saber o que fazer da vida. E apesar de eu achar o livro muito bem desenvolvido, depois que eu vi a motivação ali, né, da pessoa de ter derrubado o avião, eu sinceramente achei uma motivação meio fraca nesse contexto. Se fosse talvez em outro enredo, em uma outra situação, casaria perfeitamente. Mas nessa poderia ter sido outra motivação para encaixar melhor na história. E também alguns pontos são abertos ali no decorrer do livro que simplesmente não são fechados. E parece ser muito importante naquele momento que a gente está lendo, mas não desenrola, não evolui a esse ponto. E quando chega no final da história eu fiquei tipo, sim, mas e aí? O que é que aquilo tinha a ver com isso? O que é que aconteceu com aquelas pessoas? Qual foi o contexto desse povo dentro dessa história? Pelo amor de Deus, me explique. Mas o livro, no geral, é um livro muito bom, mas essas coisinhas ficam a desejar. Digamos que é um livro aí 4 estrelas. Além desses pontos, tem o preço também. Eu comprei ele por R$7 com frete grátis na Amazon, então a gente não precisa nem ter tanto dinheiro assim pra ler uma boa história. Pelo custo-benefício dele, vale muito a pena e eu super recomendo. Lembrando que o link pra Amazon tá aqui embaixo, tá? Vai lá dar uma olhada, ver se ainda tá esse preço ou se tá em oferta, porque eu vi ele mais barato depois que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Tá? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que foi que tu achou. Se tu gosta de thrillers que tem outras temáticas envolvidas, que tem esses questionamentos, compartilha esse vídeo com os teus amigos, me segue lá no Instagram, vamos fazer aquela amizade sincera por lá, vamos conversar sobre as nossas leituras e vai assistir esses 2 vídeos aqui, olha. Um beijo, tchau!